Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual, Rádio Savana 100.2. É um programa que está em direto no Facebook e também na rádio e pode ser ouvido em diferido nesta rádio aos sábados às 12, domingo às 21 horas e também na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quintas-feiras às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Bem-vindo a mais um programa 101. 101. Estamos na rota correta, me parece, com 100 programas, mais de 100 programas feitos e também com um feedback muito simpático dos nossos telespectadores e dos nossos ouvintes. É um programa, caros ouvintes e telespectadores, onde vamos comentar o Congresso da Renamo e os novos desenvolvimentos do caso Manuel Schenck. Mas para já, Fernando Lima, vamos ao seu fato de semana, que é Sombra Matsim. Sombra Matsim, não sei se todas as pessoas estão familiares com este nome, mas é uma empresa muito sui generis. Eu vou tentar ser o mais resumido possível. Em 2002 tive um problema com a lona da minha carrinha e a maneira de resolver o problema da lona que se rasgou, ou que me rasgaram, foi recorrer à Sombra Matsim. Portanto, 2002. A Sombra Matsim hoje está em Palma e está a concorrer para os projetos do gás e do petróleo. Portanto, isto mostra o percurso desta empresa que começou por fazer toldos, cepes com aquelas lonas verdes, fazia exatamente essas coberturas das carrinhas de cabine dupla e hoje está numa série de outros projetos que demonstram o crescimento desta empresa. Por que eu falo da Sombra Matsim? É que eu estive no congresso da Renamo e uma parte da infraestrutura, se não grande parte da infraestrutura do congresso da Renamo foi montado pela Sombra Matsim. Não as tendas, não as lonas, mas a eletricidade, os geradores, os ar-condicionados, até o sistema de água e o sistema de saneamento. Ora, para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores terem uma ideia, o Congresso da Renamo não se realizou nos arredores de uma vila, de uma aldeia, de uma cidade. Realizou-se num mato profundo, numa parte profunda da Serra da Gorongosa, onde nem sequer havia estrada para se chegar lá, ou seja, foi preciso abrir um apicado. Ora, esta empresa moçambicana conseguiu criar um ambiente para que 1.200, mais de 1.200, porque 1.200 eram os delegados, 700 delegados, 500 convidados. E os convidados. Mas havia muitos mais milhares de pessoas, porque toda a população convergiu para o lugar do Congresso. Aliás, montaram uma feira à volta do Congresso e era aí onde as pessoas se abasteciam em todos os produtos que se vendem na região, e esta é uma das regiões mais férteis de Moçambique. Portanto, os congressistas, os convidados, tinham todo o tipo de produtos que queriam para se abastecerem para a sua cozinha, para os seus particulares apetites, incluindo batata, inhame, tomate, cebola, todas essas coisas. Ora, eu devo dizer, não conheço nenhuma apetência da Renamo por questões ambientais, mas com esta parceria, vamos lá dizer, com a Sombra Matsim, eu penso que não só asseguraram as funcionalidades do Congresso,
como, em última análise, não danificaram muito o ambiente, porque a presença de um tão grande número de pessoas acaba sempre por constituir uma agressão ambiental. E a outra questão que me impressionou muito é que o Sr. Matsin, que é o dono desta empresa, mais especificamente o Inácio Matsin, de quem eu não sou amigo, não o conheço, nunca o vi, não tenho nenhum interesse nesta empresa, ele estava lá pessoalmente a dirigir as operações, com o seu capacete de segurança, com o seu fato de barras barras fluorescentes, com uma equipa também fardada e equipada a rigor, incluindo pessoas com licenciaturas, ou seja, não eram aqueles trabalhadores que conduzem o carro, que levantam a mangueira, que têm a chave de fendas para montar o fusível. Eram pessoas especializadas, nomeadamente em questões de saneamento, de saneamento do meio, uma vez que todo o acampamento tinha casa de banhos móveis para as pessoas utilizarem. Nós sabemos o nosso estilo moçambicano, se estamos no campo, as necessidades são para se fazer aí à volta, e houve esta preocupação de se garantirem estes pormenores. Eu, pessoalmente, questionei Inácio Matsin se as represálias não vinham aí, e não lhe pedi autorização para o citar. Isto era uma conversa a dois, e ele disse-me... Sobretudo num país em que a oposição já viu até já lhe negarem hospedagem. A própria Afonso Dhlakama já se queixou várias vezes disso. Absolutamente. Ele disse, eu tenho um negócio, eu faço negócio com todos. Neste caso fui contratado pela Renam, temos um contrato, a Renam tem pagamentos a fazer por este serviço, é esta a minha expectativa. Amanhã será o Governo. Já fiz no passado outros trabalhos para o Governo, aliás, sei que a própria Presidência da República tem contratado a Sombra Matsin para este tipo de trabalhos. Gostei desta iniciativa de se posicionarem em Palma quando há todo este debate das empresas moçambicanas tentarem apanhar a boleia do conteúdo local, não no sentido positivo, mas exatamente nesse sentido, apanhar a boleia, irem a reboque. A Sombra Matsin posicionou-se, está lá. Nunca vi no jornal a Sombra Matsin vir dizer que está preocupada se vai passar nos testes de qualidade, se precisa de fazer um curso de especialização. Ora, eu penso que são estes exemplos que são mobilizadores, e isto implica, voltando um bocadinho atrás, implica a outra questão. As empresas têm que ser vistas pela sua qualidade, pela sua capacidade, pelo seu empreendedorismo, no sentido prático, não esse empreendedorismo de Facebook e de conferências que eu vejo muito por aí. Não. Ver como estas empresas trabalham, como têm qualidade. Porque, sejamos claros, nós vamos para muitos eventos, começamos a olhar à volta, lá está o técnico português, o técnico sul-africano, a empresa de som que vem da África do Sul, a aparelhagem que vem da África do Sul. Todos aqueles carros, as casas de banhos, tudo era equipamento local, não vi nada de matrícula sul-africana, as amplificações, todas essas questões. Portanto, isto significa um investimento sério de uma empresa séria moçambicana. E a outra coisa também que me parece muito importante, esta percepção, a perspectiva de não delegar as tarefas nos outros, ou seja, partindo daquele princípio de que o olho do dono engorda o gado, o tal de Sr. Matsin estava lá, e estava lá a dar no duro, não estava lá de dedo em riste a dar ordens aos seus funcionários, não, ele estava lá a fazer, a transpirar, a conduzir o Land Cruiser, a dar uma mão aos seus
aos seus colaboradores e com o seu exemplo, porque são condições muito adversas, muito duras para se fazer um trabalho. Portanto, isto para dizer que podemos fazer muito mais em Moçambique e é importante que se acabem com estas barreiras e com esta marginalização das empresas baseadas em critérios políticos. As empresas devem ser acarinhadas, devem ser selecionadas em função da sua capacidade, não do lobby político, não porque o seu presidente, o seu PCA, o seu CEO é do Partido Frelimo, então aí vai apanhar o concurso. Não, tem que ser pela competência, pela capacidade, pelo desempenho de cada uma das empresas. Arnamo surpreendeu, Fernando Lima, nesta organização. Haviam setores antes que vaticinavam que aquilo seria uma desorganização própria de um grupo de guerrilha. Eu tenho que escolher bem as palavras porque estava num grupo de pessoas importantes ao nível do distrito e achei muito interessante que uma das pessoas neste grupo de conversa informal, o seu telefone não parava de tocar e recebia telefonemas de Maputo, da Beira, de Chimoio, de várias partes, portanto, do país. E a pergunta era sempre: como é que esses indivíduos estão a trabalhar? Vão conseguir fazer? Estão a fazer? Conseguiram? Ou seja, este mito de que a Renamo só sabe dar tiros, fazer confusão e, portanto, uma dúvida muito grande sobre a sua capacidade organizativa. A Renamo conseguiu colocar na Serra da Gorongosa mais de 1 milhar de pessoas. Isto significa uma logística incrível em termos de transportes. Havia várias dezenas de autocarros. Havia mais de 100 de minibuses. Inclusivamente, talvez isso pareça uma coisa muito provinciana. Eu não sabia que havia minibuses de tração às 4 rodas. E, portanto, estava admiradíssimo como é que no meio do mato, com todo aquele matope, aqueles minibuses todos que vemos aqui nas cidades, muitos minibuses, Nicoadala, Namacurra, Climane, Mucuba, Achas que ele é... o que mostra o grande peso que no Congresso tinham as representações de Climane e de Nampula. Dezenas e dezenas de transportes coletivos concentraram-se na Serra da Gorongosa para trazer toda esta gente para o Congresso. Aliás, eu não sei como todos estes transportes vão sair, porque tem estado a chover torrencialmente, as estradas estão terríveis, eu não sei se vai ser necessário reboque para todos estes carros, uma vez que os autocarros de longo curso não foram sequer para a picada. Esses ficaram na Vila da Gorongosa, ficaram estacionados ao longo da Estrada Nacional número 1, que todos sabemos que está em condições péssimas, incluindo na própria Vila da Gorongosa. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos comentar os resultados em si do Congresso. O Suf Mamad foi eleito presidente, substituindo Afonso Dhlakama, perdeu a vida em maio. Fernando Lima venceu a linha moderada, perdeu a corrente que gostava que o partido fosse mais agressivo no confronto governo Frelimo, sobretudo confronto político neste caso. Como é que viu, Fernando Lima, os resultados deste Congresso, sexto Congresso? Bem, penso que esta introdução sumariza corretamente aquilo que são uma interpretação dos resultados do Congresso. Mas penso que há que explicar também estes resultados. Como eu já disse, as delegações da Zambésia, pelo seu peso demográfico, são as maiores províncias de Moçambique, Zambésia e Nampula, e votam também
maciçamente Renamo, estas delegações eram muito poderosas no Congresso. E foram estas delegações que determinaram o voto maioritário em Ossuf Momad. Ou seja, este Congresso é um Congresso também que, em termos práticos, afirma o poder do Centro-Norte ou da Renamo como um partido forte do Centro-Norte. Claro que, ao puxar para a presidência uma pessoa que vem do Norte, uma pessoa que vem da ilha de Moçambique, também movimenta, em termos de poder, o centro do poder é movimentado então, do isso centro. desmistifica esta ideia prevalecente até então de que os dirigentes da Renamo são provenientes do centro. Exatamente. Portanto, o que constitui quanto a mim, uma análise apressada. Mas é interessante notar, se houver uma análise sociológica do voto do Congresso, veremos claramente que o voto em Elias de Lhakama era um voto muito mais repartido por todas as províncias. Isto não significa que o voto de Ossuf Momad não era também repartido pelas províncias, mas era, sobretudo, a sua vitória foi determinada pela votação massiva e maciça da Zambésia e de Nampula em Ossuf Momad. Mais umas horas, 3 horas depois da eleição de Ossuf Momad, a votação começou à 1 da manhã de quinta-feira, os resultados foram conhecidos às 6 da manhã de quinta-feira. Às 9 horas estavam a aparelhagem do Congresso, tocava uma música de saudação ao Ossuf Momad. Disseram, isto carece de confirmação, mas essa música foi preparada em Climane, na Zambésia, e foi preparada exatamente como saudação ao novo presidente da Renamo. Eu não sei se haveria também uma música preparada para Elias de Lhakama. Agora, esta foi ouvida pelos congressistas e disseram veio da Zambésia. Portanto, para dizer o seguinte, politicamente, quanto a mim, a vitória do Ossuf Momad é esta continuidade, moderação, fidelidade ao diálogo, mas também reflete uma mudança de paradigma na Renamo e um deslocamento do poder para o norte, sobretudo refletindo o peso que ao longo dos últimos anos a Zambésia e Nampula têm tido no apoio à Renamo e nas votações na Renamo para a Assembleia da República e para as autarquias. Também um dos grandes vencedores pode-se dizer que o governo Yaffer que aplaude o Ossuf Momad, que assinou um memorando de entendimento com o presidente da República, deu um novo impulso ao processo de paz e foi um protagonista importante na estabilidade do país. Eu diria que o governo, sobretudo o governo, porque tem sido o governo e o presidente da República que têm liderado todo o processo negocial, devem ter soltado um suspiro de alívio ao tomarem conhecimento às primeiras horas da manhã ontem da vitória de Ossuf Momad. Porque, primeiro, por uma percepção de que Ossuf Momad é mais maleável e de uma percepção certa ou errada que desde a morte de Afonso de Lhakama se tornou mais fácil impor os posicionamentos da Renamo, os posicionamentos do governo perante a Renamo. Daí, quanto a mim, o surgimento da candidatura de Elias de Lhakama, daí
o surpreendente volte-face de um general, de um oficial de carreira nas Forças Armadas, que abruptamente interrompeu a sua carreira militar para passar a político. Eu estou recordado que no primeiro ou segundo encontro, em fevereiro de 2015, um dos pedidos que Afonso de Acama fez a Filipe Nyusi foi exatamente sobre a situação do seu irmão nas Forças Armadas, porque era um daqueles indivíduos que exatamente andava pelo exército encalhado. E desde aí se verificou a sua progressão, não obstante seja questionável os postos que lhe foram atribuídos, uma vez que nós sabemos que a Frelimo não dá ponto sem nó. Progressão sim, mas forças reservistas, enfim, sabemos como, por isso que neste acordo de reintegração militar, a RENAM tem que discutir ponto a ponto todas as especificidades, porque sabe, se deixar estas nomeações, digamos, num espectro mais alargado, que o governo vai sempre arranjar forma de marginalizar e de dar lugares a elementos da RENAM que são menos fundamentais, menos fulcrais na estrutura das Forças Armadas. Agora, há aqui um ponto que me parece muito importante. Não são só os observadores e os jornalistas de fora que estão atentos a esta nuance Momad Ossuf e Elias Dhlakama. O próprio Estado-Maior das Forças da RENAM e no Congresso isto foi muito sentido. No Congresso e para fora do Congresso passou claramente e pela primeira vez de forma formal que a ala militar da RENAMO é uma componente incontornável na direção da RENAMO. Só como exemplo, a primeira mensagem que foi lida após a eleição de Ossuf Momad foi por um representante do Estado-Maior da RENAM. Este representante vive lá, em Gorongosa. Este representante vive lá na Gorongosa e esta mensagem surge na sequência de uma reunião que durou várias horas no local do Congresso e à vista do público, junto à tenda de Ossuf Momad. Estavam 7 ou 8 comandantes do Estado-Maior reunidos com Ossuf Momad, claramente discutindo os resultados do Congresso, discutindo a nova presidência formal de Ossuf Momad em relação à RENAM. E a mensagem era muito clara. O acordo com o presidente Nyusi tem que ser cumprido ipsis verbis em todas as suas componentes, tal como foi discutido pelos dois presidentes. Foi dito também muito claramente que a questão do SIS e que a questão da polícia eram questões incontornáveis num acordo com o governo de Moçambique. Isto significa o seguinte: é claramente uma mensagem ao novo presidente da RENAMO que não pode deixar de fora uma vírgula, um parágrafo dos entendimentos. Todos os pontos são para ser cumpridos. Isto para dizer o seguinte: se é atribuída ao novo presidente da RENAMO mais flexibilidade, mais moderação, passa a expressão que será algo de pera doce nas negociações com o governo. O tal elefante que um dos militantes veio dizer que não podemos ser um elefante sem dentes, ou seja, temos que ter
temos que ter dentes e eram estes os militantes que queriam o elefante com dentes, que também queriam Elias Dhlakama como presidente da RENAMO. Aliás, também, e quanto a mim pessoalmente, a segunda intervenção mais importante depois dos militares foi a própria intervenção de Elias Dhlakama, dizendo que apelou a não caça às bruxas. Não só não caça às bruxas, mas em primeiro lugar dizendo que 35% dos votos não era algo que poderia ser desprezado. Primeiro ponto. Depois, que ninguém é inimigo de ninguém, ele concorreu num processo em que outros concorreram e, portanto, isso não o deve marginalizar e que as questões da unidade não devem ser questões da boca para fora. Tem que ser na prática. E depois, claramente, reivindicando uma direção inclusiva, significa, na minha interpretação, que aqueles que são apoiantes de Elias Dhlakama não podem ser marginalizados nos órgãos da RENAMO e que têm que ter, digamos, também poder na estrutura de direção da RENAMO. Portanto, isto são mensagens muito claras, não são para já. Mas também é uma mensagem que o próprio Oussoufou Mamadou, no discurso de abertura do Congresso, ainda em interino, também lançava. Não vingança, não perseguição. Claro, eu penso que todos os militantes de topo sabem de todas estas questões, de todas estas situações de melindre, em que muitas vezes o cimento que, por um lado, aglutinava a RENAMO e, por outro lado, dissipava todas estas questões de inveja, de intriga, de ódio, de disputas, eram afastadas e eram sanadas pela figura aglutinadora que era Afonso Dhlakama, que era claramente um caudilho dentro da RENAMO. Ora, o caudilhismo desapareceu. Não é o Oussoufou Mamadou que vai ser o novo caudilho. Claramente, com a eleição que aconteceu na Gorongosa, com o tipo de eleição que foi feita pelos delegados, por voto secreto, mesmo que sejam apontados erros na questão do número de delegados, na questão da submissão das candidaturas, isto nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu antes na RENAMO. E, portanto, isto mostra que, mesmo em termos democráticos, a situação está a mudar dentro do maior partido da oposição. E isto não é apenas positivo para a RENAMO, é positivo para Moçambique, é positivo para a política moçambicana e para a política partidária moçambicana. O Oussoufou Mamadou foi sempre pouco comunicativo para o exterior. Vamos agora às eleições de 2019. O Oussoufou Mamadou vai ter que lidar com multidões. É um desafio para ele. Um grande desafio, porque à partida, este é considerado o grande calcanhar de Aquiles do Oussoufou Mamadou. Ou seja, a ideia que se tem da RENAMO é um partido com uma liderança que a cada momento tinha a capacidade de tirar um coelho da cartola, passa a expressão. Ou seja, há esta ideia, e é uma ideia que eu acho que é uma ideia forte, que Dhlakama carregava a RENAMO às costas. Ora, o Oussoufou Mamadou não vai carregar a RENAMO às costas, terá que se impor como este líder popular. Embora pelas circunstâncias que já aqui referi, à partida, parte com uma grande vantagem, que é poder contar com o voto, com a disponibilidade do voto da Zambésia e de Nampula.
E não esqueçamos, e este pormenor também é muito importante, que no partido que até hoje tem sido poder em Moçambique, a Frelimo, há uma grande sangria, há uma grande crise exatamente nesta área sensível que é a província de Nampula. Os quadros de Nampula têm estado a ser questionados em termos de militância, em termos de capacidade, para assegurar ou não assegurar a liderança da Frelimo. Por exemplo, hoje o primeiro secretário Quilimane. Por exemplo, a queda do primeiro secretário de Quilimane reflete também o grande mal-estar que existe. Aliás, o mal-estar na Zambésia não é de hoje, é de há muitos anos, e este mal-estar exatamente foi criado ou foi despoletado por esta figura quase de catrapila, que é este jovem franzino, que é o Manuel de Araújo. Ou seja, o Manuel de Araújo consegue desencadear todos estes conflitos dentro do partido adversário. Portanto, o Suf Momad tem à partida todo este potencial de mobilização de um eleitorado que claramente está disponível nestas duas províncias, e isto é um apoio forte. Aqui depois há outros aspectos que terão que ser considerados, ou seja, se o fator mobilizador será a Renamo ou será a figura de Suf Momad, o papel das segundas figuras. Ou ainda será o próprio Afonso Dhlakama a título póstumo. Por exemplo, portanto, há outras questões que terão que ser consideradas, mas, à partida, este é um dos grandes quebra-cabeças da Renamo. Aliás, uma parte da argumentação para a promoção de Elias Dhlakama era exatamente esse. Elias Dhlakama tem claramente uma parte do carisma do seu irmão Afonso, tem instrução, tem educação, sabe desenvolver ideias com profundidade, com acutilância. Então, seria, digamos, a Renamo das cidades e a Renamo, digamos, do Parlamento. Tem alguma simpatia por uma figura como Elias Dhlakama, preterindo o Suf Momad, que é claramente um líder muito mais cinzento. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim da primeira parte deste programa. Vamos agora para um breve intervalo. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta na segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para os novos desenvolvimentos do caso Manuel Cheng. Fernando Lima, Manuel Cheng regressou ao Tribunal de Johannesburg. A defesa mudou de estratégia, retirou o pedido de caução para permitir que se decida o pedido de Moçambique para a transferência de Manuel Cheng para Moçambique. Caso este pedido seja decidido a favor de Moçambique, este processo não será interpretado como um esforço de Moçambique para manipular a justiça, conhecidas que são as promiscuidades entre a justiça e a política? Eu penso que é correto fazer essa inferência. Aliás, a principal ilação a tirar sobre não só a estratégia dos advogados, como me parece a coordenação entre os advogados de Chang e a própria Procuradoria de Moçambique, é tentar correr atrás do prejuízo. Ou seja, e rapidamente, este processo estava quase adormecido. Não me parece que a Procuradoria
tivesse qualquer intenção, aliás, não há nenhuma evidência que a Procuradoria estava interessada em avançar com este processo e, de repente, surge altamente mobilizada em relação a Chang e em relação a quase 2 dezenas de outros moçambicanos, como se os mortos estivessem acordados para se mostrar alguma iniciativa e algum desenvolvimento. Claro que neste correr atrás do prejuízo, isto vale o que vale, ou seja, é possível, de facto, há essa possibilidade que Manuel Chang venha para Moçambique. Todos sabemos depois o que vai acontecer, ou seja, se vai ou não a julgamento, se comparecerá ou não perante o tribunal, mas há um processo instruído nos Estados Unidos. Esse claramente vai avançar e, independentemente da vontade da Procuradoria moçambicana, novos dados, novos atores em relação a este processo vão ser conhecidos, não vão ser conhecidos, infelizmente, e desgraçadamente, não vão ser conhecidos a partir das autoridades moçambicanas, que era isto que deveria acontecer, porque... Por exemplo, se tivéssemos já uma acusação contra Manuel Chang em Moçambique, muito antes dele ser detido na África Francisco, do Sul, já teria sido muito É vantajoso. preciso ver a situação que foi criada. Há uma comissão de inquérito do Parlamento que concluiu que foram violados princípios constitucionais. Ora, uma declaração da Assembleia da República não afastou o facto de Manuel Chang, ex-ministro das Finanças, continuar a ser, por exemplo, deputado da Assembleia da República. Podia, eu diria, discretamente, suspender-se o mandato de Manuel Chang, Manuel Chang ter renunciado à sua condição de deputado. Portanto, a permanência de Manuel Chang no Parlamento era uma demonstração que aquilo que corria na Procuradoria, aquilo que corria, que fazia parte do relatório Kroll, da própria investigação do Parlamento, era mais uma encenação do que algo real. Portanto, agora, por exemplo, vai-se colocar uma questão muito importante, independentemente da presunção de inocência que goza Manuel Chang. Será que Manuel Chang vai continuar a ser um deputado da Assembleia da República sem mandato suspenso ou lhe vão ser marcadas faltas porque está ausente? Portanto, são questões práticas muito importantes. Agora, claramente, desde que a Procuradoria entrou em cena em relação à detenção do ex-ministro das Finanças na África do Sul, o processo ganhou uma grande politização e a Procuradoria está, sobretudo, a movimentar-se no campo político e não me parece que as preocupações da Procuradoria sejam de natureza... Já agora com essas indicações de que o processo está na mesa do Ministro da Justiça e Desenvolvimento Constitucional sul-africano, para decidir, pode negar ou não a extradição de Chang. O ministro... Isso está claramente no campo político. Claro, embora seja importante também referenciar o seguinte, independentemente de os tribunais decidirem a favor de uma extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos, no fim do dia, segundo os juristas que eu consultei, quem teria que autorizar essa extradição, portanto, quem é que daria a autorização formal, seria exatamente o Ministério da Justiça, mas com um sancionamento legal, ou seja, com um sancionamento da matéria,
por parte dos tribunais. Aqui, claramente, a esfera de decisão move-se do campo dos tribunais para o Ministério da Justiça, na base de um protocolo que existe entre os países da SADC. Digamos que é um revés, ou poderá ser um revés, para aqueles que defendem a extradição dos Estados para os Estados Unidos, mas o processo, quanto a mim, o processo está em desenvolvimento, e não é o facto de Manuel Chang eventualmente voltar a Moçambique que novos desenvolvimentos e novos factos venham ao público no decorrer das sessões de julgamento que deverão ocorrer em Nova Iorque. E certo nervosismo também em relação a este caso está a acontecer aqui em Moçambique. Ouvimos as declarações de Tomás Salomão, que dizia que tem que ser julgado independentemente de onde, para servir de exemplo. João Cristiano também falava de purificação de fileiras, e também há setores aparentemente próximos do anterior timoneiro que vão publicando documentos nas redes sociais tentando arrastar e associar o atual PR para o processo. Há um nervosismo total já dentro do próprio Partido Frelimo. Claro, o Partido Frelimo neste momento não tem uma clara direção de como deve agir. Claro que Joaquim Chissano, como ex-presidente de Moçambique, tem uma inquestionável e incontornável autoridade para fazer os pronunciamentos que fez, e claramente o distanciam do ex-ministro Tomás Salomão. Agora, estes posicionamentos têm um peso relativo. São importantes porque vêm de pessoas também que têm um peso específico. Tomás Salomão é um membro da Comissão Política, poderia-se remeter ao silêncio, como outros o fizeram, mas isto também o torna mais vulnerável a ataques dos seus detratores, que se interrogam onde andaria o ex-ministro Tomás Salomão quando todos estes acontecimentos se desenrolaram, ele que tinha acesso privilegiado à informação. Ou quando a bancada da Frelimo aprovou as dívidas no Parlamento. Exatamente. Portanto, por isso que o peso destas declarações tem um valor relativo, mas não deixa de ser importante salientar, e aliás vê-se pelo destaque que estas declarações tiveram em Moçambique e fora de Moçambique. Cyril Ramaphosa, o chefe do Estado sul-africano, esteve também esta semana em Maputo com uma delegação dominada pelo ministro da Área de Defesa e Segurança. Mais tarde foi tornado público um documento que ressalta o entendimento entre Filipe Nyusi e Cyril Ramaphosa de que o caso também da detenção de Chang e do empresário sul-africano André Hegman deve seguir o seu curso normal nas instituições da justiça. A minha interpretação é que a deslocação de Ramaphosa a Moçambique tem a ver sobretudo com a situação em Cabo Delgado. A própria delegação do presidente moçambicano assim o indica. Claro, e como era esperado, estes assuntos, quer de Chang, quer de, se não me engano, chama-se André Hanekom,
não podiam deixar de ser discutidos, mas ambos os presidentes têm limitações nestas áreas, nomeadamente o facto destes dois assuntos estarem a ser dirimidos em tribunal. Agora, a África do Sul é um país muito mais sofisticado que Moçambique em termos de proteção dos direitos dos seus cidadãos, e a acusação contra a ANECOM, segundo o qual ele é um dos financiadores da violência de inspiração religiosa em Cabo Delgado, é algo de hilariante. Portanto, a África do Sul, nomeadamente os seus serviços de apoio consular, tal como Portugal, tenta saber pelas vias oficiais do paradeiro do Sr. Américo Sebastião. A África do Sul também tem que se preocupar, e aí é um país muito diferente da maioria dos países africanos, tem que se preocupar com o seu cidadão André ANECOM, que formalmente e segundo a sua esposa está desaparecido em Cabo Delgado. Aliás, aqui há uns meses 2 sul-africanos foram detidos, portanto, trabalhando para o Comitê de Proteção de Jornalistas, foram detidos na Tanzânia, e a África do Sul exerceu uma grande pressão sobre o governo da Tanzânia para que esses mesmos cidadãos fossem libertados independentemente da sua raça e do assunto que estavam a tratar na Tanzânia, e sobretudo porque a sua detenção aconteceu à revelia das normas e de forma ilegal, uma vez que ambas as pessoas estavam em território tanzaniano com vistos legais. Era do conhecimento das autoridades tanzanianas o que estas pessoas estavam a fazer na Tanzânia. Portanto, a África do Sul tem uma atitude de proteção dos seus cidadãos muito mais... De sorte que dizem que os motivos para a acusação do ANECOM são implausíveis. E a esposa afirma que a intenção visa capturar ativos do senhor. Há uma luta empresarial dentro da empresa. Exatamente. Não está aqui há 26 anos. Como aqui um cidadão que está aqui há 26 anos, de repente decidiu abraçar a causa jihadista. Não. Toda a acusação da Procuradoria de Cabo Delgado é um documento hilariante. É muito difícil levar a sério aquela acusação. Aliás, e voltando ligeiramente atrás, os setores jurídicos em Moçambique questionam-se seriamente se existem processos organizados contra todas estas pessoas associadas a Manuel Chang, se há de facto 18 arguidos, se os arguidos constituíram advogados e, portanto, se esses processos estão em curso. Portanto, muitas vezes as nossas autoridades só se ridicularizam porque exatamente não levam a sério o trabalho que devem fazer. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso último tema, tem a ver com este fenômeno de fake news que está em crescendo. O país está muito fértil nisto. Por exemplo, esta semana o Conselho de Administração da Lusa teve de escrever para o Partido Frelimo, escrever para a Presidência da República, a distanciar-se de uma notícia posta a circular da suposta divisão na Frelimo que ameaça o futuro de Filipe Nussa, que é atribuída à Lusa. As redes sociais, Fernando Lima, são uma arma de destruição maciça quando mal manipuladas.
Então, as redes sociais são muito perigosas, e são muito perigosas em todos os sentidos. Quando se fala em Primavera Árabe, sabemos que uma parte da mobilização popular foi conseguida através das redes sociais, por isso que os regimes africanos têm tanta desconfiança em relação a redes. Durante as eleições chegaram a cortar. Exato. No Zimbábue não há Twitter, não há WhatsApp e não há Facebook. Neste momento só há Telegram para comunicações nas redes sociais. A mobilização dos coletes amarelos em França foi feita através das redes sociais. Portanto, há aqui várias componentes em relação às redes sociais, mas é importante também referenciar, e pela positiva, que são espaços de liberdade, de liberdade de expressão e sobretudo de democratização, de expressão de sentimentos e de ideias, ou seja, o espaço de liberdade deixou de ser um espaço limitado a determinados setores de opinião, determinados setores elitistas, para ser um espaço muito mais alargado. Agora, estes espaços alargados de liberdade trouxeram exatamente estes problemas, ou este tipo de constrangimentos, é que aquilo que é colocado nas redes sociais não tem que ser verdadeiro. Por exemplo, concretamente em relação ao caso da Lusa, me parece que há um excesso de zelo da administração da Lusa em se tentar justificar, porque aquela postagem era claramente grosseira para ser atribuída à Lusa. Não está muito fresco ainda na memória deles a questão das valas comuns. Claro, também, não só o caso das valas comuns, mas também o síndrome de agência da potência colonial em Moçambique. E também, claramente, que aqui em Moçambique existe muito mais sensibilidade negativa, digamos, do governo em relação a uma agência portuguesa do que se essa agência for da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos ou da África do Sul. De qualquer forma, é ridículo que a agência portuguesa se tenha tentado distanciar de uma postagem ou de um escrito tão grosseiro. Mas ainda hoje vi o Miyakoto, o escritor Miyakoto, também a distanciar-se de uma série de textos que ao longo de anos tentam colar a Miyakoto quando não são da sua autoria. Aliás, Miyakoto aproveita a boleia e defende também Teodato Nguyen, que também tem sido alvo deste tipo de postagens, e claramente quem está atento, conhece a pessoa, conhece o seu estilo de escrita, poderia facilmente verificar que não foi Teodato que escreveu isto. Agora, por exemplo, em relação aos jornalistas, há aquele equívoco que o Facebook é uma extensão do jornalismo, dos órgãos de informação, e que há um grande tráfico entre as redes sociais e a comunicação social formal. Para além dos debates teóricos sobre o cidadão repórter, sobre este quebrar de fronteiras entre a comunicação institucional e a outra
e a outra comunicação. Em jornalismo há regras e estas regras têm que ser respeitadas. E o fenómeno das fake news traz muito mais responsabilidades às redações. Quantos atores de cinema, quantos músicos já foram mortos nas redes sociais com, inclusive, telegramas de condolências de autoridades oficiais que exatamente não tomaram em consideração este aspecto terrorista, digamos assim, destas notícias falsas e que levam instituições menos atentas a posicionarem-se face a notícias falsas. Portanto, este é um fenómeno transversal que requer uma grande atenção, não só dos indivíduos, mas também das instituições. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos o Congresso da Renamo e os novos desenvolvimentos do caso Manuel Chang. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, desde hoje há 7 dias. Pontos de Fernando Lima.